Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Dani Kreisel. Hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer chaveiros personalizados utilizando então a nossa iCraft. Vamos fazer também o corte do polacil, tá? O polacil é um material para plastificação, mas que eu consigo cortar na máquina, tá? Então nós vamos deixar aqui no tamanho de 1:4, o tamanho que eu vou fazer a impressão. Vou pegar então o meu objeto, a minha imagem, o que você deseja, tá? Aqui eu vou fazer no contorno do panda. Então eu vou pegar essa imagem e ele vai ser o meu chaveiro. Posso fazer retangular, circular, aí é de acordo com o seu gosto, tá certo? Então eu vou diminuir, vou deixar ele já do tamanho correto, tá? Isso é muito importante, que quando você vai utilizar, né, vai fazer ali uma linha de corte, gostaria que ficasse uma sangria, é importante que você faça o rastreio já com o tamanho correto da imagem que você queira, tá? Então precisa estar no tamanho correto. Feito isso, depois que já deixou do tamanho certinho, você vai deixar selecionado e clica lá em rastreio. Para rastrear, nós temos então 3 modos. Tem monocromo, camadas de cor ou cor única, tá certo? Como eu quero somente o contorno, eu vou deixar no monocromo e aqui o contraste eu vou aumentar ou diminuir para que fique pelo menos todo o contorno da minha imagem esverdeado. Clique em OK e ele já faz esse rastreio, tá? Aqui ficou algumas sujeirinhas, você percebe quando a gente seleciona, ficou algumas sujeirinhas. Por quê? Porque o branco, né, a cor mais clara é mais difícil de rastrear, então ele acaba ficando. Vou clicar com o direito do mouse e romper. Aí eu consigo tirar, desagrupar, né, essa sujeirinha da minha linha. Então essa sujeira a gente não vai utilizar, eu vou selecionar tudo. E vamos deletar, ou excluir, com o direito do mouse excluir, ou delete do teclado mesmo, tá? Então, a gente vai pegar essa minha linha é uma linha guia. Como eu não quero cortar rente ao panda, eu quero deixar uma borda, então eu quero deixar uma bordinha branca. Eu não vou utilizar esse aqui, eu vou utilizar somente como guia. Então, nós vamos clicar com o direito do mouse, vai em aparência, e aí, então, nós vamos adicionar uma camada de sombra, tá? Então, olha só, cliquei aqui no tamanho, você vai deixar o tamanho que você deseja. Eu gosto de trabalhar ali com 0,2, é o que eu geralmente trabalho, acho que fica ali uma quantidade boa, fica uma quantidade legal de bordinha, tá? E deixo apenas contorno. Essa imagem aqui interna eu vou deletar, seleciono os dois e nós vamos centralizar. Então, eu vou deixar ali centralizado a seleção, então vou centralizar tanto horizontal quanto vertical para ficar ali certinho, tá? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos, tá vendo essa linha? A linha, ela não ficou uma linha lisa, né? Ficou ali alguns pontinhos por conta da minha imagem. Então, a linha não ficou ali tão reta, mas dá pra gente usar, né? Então, assim, a gente consegue utilizar e deixar essa linha mais reta. Quando a gente deixa essa linha mais reta, melhora o corte, né? O corte fica um corte mais liso e ele corta mais rápido. Não são todas as imagens que acaba deixando dessa forma. Então, a imagem, né, que acontecer ali de ficar algum pontinho a mais, é só a gente deletar esses pontinhos, certo? Então, vai do lado esquerdo, no terceiro ícone, é a ferramenta de edição de nós, né? Então, para eu poder deletar esse nó, quando eu clico, tá vendo que aparece um monte de quadradinho? Então, para eu selecionar e deletar aquele nó, ele precisa ficar azul, tá? Eu vou mostrar mais de pertinho para vocês. Então, quando eu seleciono, né, ele fica ali, ó, o pontinho fica azul. Então, esse pontinho é o pontinho que vai deletar. Vocês vão fazer isso com todos e deixando um pouco mais liso a nossa imagem. Isso, depois de pronto, nós vamos então agora
fazer o corte do polacil, tá? Então eu preciso de uma linha para cortar. Eu não posso cortar ele rente igual, porque daí eu não tenho ali a parte de cola. Eu vou pegar essa minha linha de corte, que eu já fiz, que é a linha que vai cortar em volta ali do panda, e nós vamos aumentar um pouquinho, nós vamos dar um deslocamento nela um pouquinho maior, tá? Para que eu tenha ali um espaço, porque o polacil, ele é ativado por calor, e aí ele cola, né? Ele cola um no outro, então para ficar mais rígido, para ficar firme. Então, nós vamos pegar essa linha, então, com o direito do mouse, nós vamos clicar em aparência e adicionar uma camada de sombra, tá? Aqui, então, eu vou deixar 0.3, mas porque eu quero um pouquinho a mais, tá? Pode ser até 0.2 sem problema nenhum. Vou deletar a imagem de dentro, né? Aquela minha linha de dentro, que era mais um guia. E agora, então, eu preciso frente e verso. Então, eu vou duplicar essa minha linha, tá? Então, eu tenho a frente e tenho o verso. Porém, frente e o verso, quando eu vou colocar no verso, eu preciso virar, né? Eu preciso virar, então eu preciso do verso que ele seja espelhado. Então, uma das linhas, a gente vai clicar com o direito do mouse e nós vamos espelhar. Então, vem aí, ó, em transformar e aí eu vou espelhar, tá certo? Eu vou girar horizontal. Perfeito, nós temos as linhas ali para cortar o polacil pronta. Vou selecionar, a gente vai deixar ela ali embaixo, separadinha. E agora, então, nós vamos fazer o verso do chaveiro, tá? O verso do chaveiro, ele pode ser o mesmo, pode ser esse panda. E eu vou colocar a identificação, o nome da criança. Então, eu vou deletar o panda e vou utilizar somente a linha. Tá? Mas eu quero colocar um fundo, então eu vou colocar um fundo digital. Pode colocar uma cor. Antes disso, eu vou espelhar já para não esquecer. Então, com o direito do mouse, a aparência a gente vai girar, tá? Já para não esquecer. E aí, então, eu vou colocar aqui dentro um fundo digital, um fundo que você salvou, ou até mesmo uma cor. Se quiser colocar ali um preenchimento com uma cor que combine, perfeito, tá certo? Então, aqui, ó, eu vou pegar um fundo digital, você vai escolher de sua preferência, clico, seguro e arrasto para dentro do programa. Então, eu vou diminuir para que fique ali do tamanho, pelo menos, da minha linha, tá? Então, vou selecionar o fundo. Vou aumentar um pouquinho, né, para que ele fique ali do tamanho, pelo menos, do meu objeto. Vou enviar para trás, então clico com o direito, enviar para trás, para que eu consiga ver ali a silhueta da minha imagem. E aqui o fundo tá um pouquinho maior, então vou diminuir um pouquinho na lateral, sem problema nenhum, né? E nós vamos então, para ele tomar forma, para esse meu fundo tomar forma, nós vamos selecionar a linha, Shift, seleciona o fundo. Você vai então, objeto, clipe caminho e definir clipe caminho, tá? Que daí, então, esse meu fundo toma a forma, né? Então, é como se a gente colocasse ele dentro de um recipiente e ele toma essa forma, tá certo? E agora a gente vai escrever. Então, para escrever é pegar a ferramenta de texto, escrever. A gente sabe que do lado direito nós temos edição, né, das fontes. Ali todas as fontes que você tem instaladas no seu computador são as fontes que vai aparecer aqui no programa, tá? Então, tudo que você tiver instalado no seu computador aparece dentro ali do programa. Escolhe a fonte desejada e aqui nós vamos trocar a cor. Então, eu vou deixar ela selecionada, paleta de cores, tá? E ali no quadradinho do lado, onde tá cinza, a gente vai clicar. E olha só, aparece um monte de cor, né? Então, onde a gente pode escolher. Eu adicionei ali a cor, porque se eu quiser trocar, colocar a linha, eu já tenho a cor específica que eu utilizei. Que é só se você quiser deixar, tá? Porque eu ali, na verdade, a linha, eu vou deixar a linha sem linha, né? Transparente. Mas se você quiser, é só clicar ali na cor que você escolheu, adicionar e pronto, ela vai ficar ali, tá certo? Enquanto você estiver usando o programa, tá? Então, eu vou colocar ali o nome, né, no lugar ali correto. Vou deixar sem linha, como falei para vocês, eu vou deixar sem linha, mas a gente poderia colocar a linha da mesma cor sem problema nenhum, tá? Então, agora eu vou escrever o sobrenome e aqui você vai escrever o que você acha importante. Então, se é a idade escolar da criança,
o nome da escola, telefone, nome de... Você vai editar essa parte aqui de acordo com a sua necessidade. Pronto, olha só, eu tenho então a parte do chaveiro já pronto e a parte do polacil. Essa parte do polacil eu vou deixar do lado de fora, a gente vai utilizar em outro momento, tá? Então, nós vamos preparar agora para poder imprimir e cortar o nosso material, o chaveiro. Aqui você pode completar a página para aproveitar então, né? Então, nós vamos clicar ali no mostrar marcas de registro. E aqui eu preciso agora, né, eu vou deixar selecionado, porque assim, já eu gosto, né, de deixar selecionado somente o que eu vou cortar, tá? Então, eu deixo selecionado somente o que eu vou cortar, porque a hora que eu coloco lá no cortador, tá vendo que aqui, ó, ele tá desabilitado a seleção de corte por seleção. Então, aparece tudo que vai cortar. Porém, eu deixo habilitado aqui, ó, corte por seleção, então ele só vai cortar somente o que eu selecionei. Eu selecionei a linha em volta do panda e selecionei a linha ali na nossa informação, tá? Eu vou utilizar a lâmina comum. Aqui na pressão, você vai aumentar de acordo com a gramatura do papel que você está utilizando. Eu estou utilizando aqui um papel offset comum, então eu vou deixar no 180, porém vai depender muito, tá? Vai depender muito do material que você está utilizando, se é um material um pouquinho mais grosso, se é um material um pouquinho mais fino, se sua lâmina já está mais usada ou não, então tudo depende, tá? Então, nós vamos clicar aqui em imprimir, aqui vai aparecer a impressora, você vai trabalhar ali na configuração da sua impressora, o tipo de papel. Aqui eu vou utilizar, como eu vou utilizar offset, vou utilizar papel comum, só vou aumentar então a qualidade da minha impressão. Clique em OK e coloca para imprimir, tá certo? Então, eu vou colocar o papel na base, tá? Aqui, como a minha marca de registro, ela é de acordo com o meu material, eu deixei um papel menor, né? Acabei cortando ali o papel para aproveitar mais, tá certo? Tá? Então, o que nós vamos fazer? Carregou a base na máquina, você vai apertar ali o Enter no meio e com as setas você vai levar o carrinho até a primeira marca de registro, tá? Levou até a primeira marca de registro, você vai apertar no Enter novamente e depois você vai lá para o computador e aperta OK, né? Ou iniciar a varredura ali, varredura mais corte, porque ela vai fazer essa leitura e depois ele vai cortar, tá? Depois que cortou, então a gente tirou tudo, olha, tá vendo? Eu tenho a frente, eu tenho o verso, cortou o meu material. Agora nós vamos cortar a parte do polacil, que é aquele contorno que a gente tem um pouquinho maior. Eu vou abrir aqui um outro arquivo novo, só para não confundir, tá? Então, vou colar ele aqui, né, o nosso objeto, que é as linhas de contorno, aquelas linhas de contorno que eu deixei um pouquinho mais, com mais espaço, tá? Não preciso da marca de registro, então a gente vai tirar essa marca de registro porque eu vou cortar somente no polacil. O polacil é importante que você corte somente com ele antes de passar na máquina. Depois que você passou pela laminadora, ele fica duro, então não pode cortar depois, é importante você cortar antes. Tá certo? Aqui a configuração que eu estou utilizando para o polacil. O meu polacil, ele é um pouquinho mais grosso, ele é o de 7 milímetros. Então, você vai fazer o teste antes de cortar o seu material. Faz um teste de corte antes para ver qual é a força, né? Qual é a pressão que você vai precisar colocar no seu material. Coloca o polacil na base, carrega a base e vai cortar normalmente, tá? Então, você vai apertar ali em iniciar o corte e pronto. É bem tranquilinho de cortar. Cortou? Descarrega a base da máquina, né? E olha só como corta bem tranquilo mesmo, tá?
A única coisa que é para você não perder o seu material, é importante você fazer um corte teste antes, porque tudo depende da sua lâmina. Olha só, eu tenho a frente e tenho o verso, tá? Então, nós vamos pegar ali o chaveirinho, vai unir uma parte na outra. Olha só, ficou a parte da frente e a parte de trás. Essa parte a gente vai unir e vai colocar no polacil. O polacil é a mesma coisa, nós fizemos frente e fizemos o verso, tá? Encaixa ali certinho, né? Agora realmente é a olho mesmo. Você vai encaixar a olho e eu geralmente coloco uma fitinha, um washi tape na minha pasta de transferência para não correr o risco do meu polacil sair do lugar, tá? Então eu geralmente coloco ali um pedacinho de washi tape, que não tem problema nenhum, ele não vai estragar. Pode ser até um pedacinho de fita crepe, né? Que a cola é um pouquinho mais fraca, então não tem problema nenhum, tá? Então, ó, colei ali com washi tape, deixei ele certinho. A gente liga a laminadora. Eu vou deixar aqui no 4, por quê? Porque o meu polacil, como eu falei, é de 7 milímetros. Espera a laminadora esquentar e é só colocar ali na abertura, né, dentro da pastinha. Depois disso, só retirar, tá? Ali, ó, quando eu deixo a fita, ele não acontece nada, não derrete, não transfere a cola. E olha só como que ficou. Bem perfeitinho, certinho, e ele fica duro e ele fica resistente, né? Pra gente utilizar como chaveiro. Estou utilizando a crop aqui para colocar um ilhós, né? Para dar um acabamento melhor. Poderia só fazer o furinho sem problema nenhum. Vou colocar o ilhós ali só mesmo para dar um acabamento, tá certo? Então a crop, né? A gente tem ali de acordo com o tamanho do ilhós, você vai regular ela. E é bem tranquilinho. Fez o furo e agora a gente vai fechar esse ilhós. Olha só como que fica bonito, fica com acabamento legal, um acabamento bacana. Coloca a corrente, coloca a argola, de acordo, né, com o que você tem aí disponível. E fica aí um chaveirinho de identificação, fica um chaveiro bem bacana para a gente poder, então, oferecer aos clientes. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!